Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo nesse primeiro sábado do ano, dia 1 de janeiro de 2022. Eu sou Daniela Parisi e vamos juntos dar uma olhada nas notícias do Brasil e do mundo. Um sistema de financiamento inusitado criou um filme com 2.000 produtores no Uruguai. Comprando títulos a $100, os investidores passaram a ser produtores associados do longa. A estratégia é a ideia do escritor Hernán Cassiari, que comprou os direitos cinematográficos da história. Ele dirige há uma década a revista de jornalismo cultural Orsay em um esquema semelhante. Levantamos a estimativa de quanto queríamos gastar com o filme, que é de $600 mil. E a partir daí começamos a abrir laços para chamar a comunidade Orsay para contribuir e participar comprando cotas do filme. Colocamos 6.000 cotas à venda e todas foram vendidas. As pessoas podiam comprar entre somente 1 e 200 cotas, ou seja, entre $100 e $20 mil no máximo. Entre $100 e $20 mil como máximo. Com essa resposta, a produção do filme dispensou subsídios, patrocínios ou apoio publicitário. Quem comprou cotas tem direito a lucro proporcional, mas acima de tudo, pode participar do roteiro, do casting e até das decisões de marketing. A pessoa ainda pode atuar como figurante no filme. Os chamados sócio-produtores participam ativamente do filme de diferentes formas, como por exemplo no casting. Fizemos um casting, expusemos variáveis e alternativas de casais para protagonistas. Os sócios-produtores escolheram o casal que mais gostaram. Esse é um exemplo. Quando fui escolhido como ator principal, me convidaram com cotas. Posso dizer que também sou um sócio-produtor do projeto. A ideia é super interessante e inovadora. Tem ido muito bem. A história do longa é uma adaptação do livro de mesmo nome La Uruguaya, de 2016, escrito por Pedro Mayral. O protagonista é Lucas, um escritor argentino de meia idade que viaja a Montevidéu para arrecadar dinheiro. Antes de sua chegada, ele combinou um encontro com Magali, uma jovem uruguaia que conheceu em uma viagem anterior e cuja memória se apega em meio a conflitos sobre seu casamento e frustrações profissionais. Me pareceu muito lindo, muito orgânico e é uma comunidade parte. Achei muito legal e orgânico. A produção é uma comunidade que ajuda, que avança, cujas críticas são construtivas, que entende quando tem decisões que não gosta. É democrático. Achei a iniciativa muito interessante. Não pensei que ia ser assim. Achei que haveria mais obstáculos. Assim como realmente sucedeu, não? Pensei que ia haver mais travas. Como a transparência é uma parte vital do processo, todas as semanas é publicado o podcast La Uruguaya em diferentes plataformas com notícias sobre a produção do filme. O longa tem um lançamento previsto para março de 2022. O quinto filme da franquia Indiana Jones foi adiado em quase um ano pela Disney. A data original era 29 de julho de 2022 e agora passa a ser 30 de junho de 2023. A direção ficou com James Mangold, que esteve à frente de Logan e Ford versus Ferrari. Esta será a primeira vez que um filme da franquia Indiana Jones não é dirigido por Steven Spielberg. Um retorno confirmado, no entanto, é o do compositor John Williams, que criou o tema para Os Caçadores da Arca Perdida em 1981 e estará encarregado da trilha sonora do novo longa. Uma loja temporária com artigos sobre o David Bowie foi aberta em Londres. Os 75 anos de David Bowie serão comemorados com uma experiência especial. Em Londres, foi aberta uma loja pop-up que usa áudios imersivos, fotos e vídeos exclusivos para levar os fãs ao universo particular do artista. Focada em sua evolução artística, a loja de Londres fica localizada na rua usada na capa de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Os fãs terão oportunidades de comprar edições limitadas de roupas e artigos exclusivos, bem como LPs e CDs de tiragem limitada dos catálogos Warner, Parlophone e Sony, fotografias artísticas exclusivas, incluindo instalações de galerias que documentam as muitas eras e personagens icônicos de Bowie, além dos fãs poderem vestir trajes icônicos e se posicionar em cenários para criar momentos compartilháveis nas redes sociais. Vicky Brooks, curadora da exposição David Bowie Is, do Victoria e Albert Museum,
destaca a grande variedade de objetos, alguns muito familiares e outros nunca vistos. Eu conheço o arquivo de Bowie muito bem. Trabalhei com 75 mil objetos quando estávamos selecionando para a exposição. Mas aqui tem um ótimo conteúdo de filme, muito material original do álbum, arte e assim por diante. Mas também tem coisas fantásticas que eu só vi pela primeira vez hoje. Depois da morte de Diego Maradona, o governo argentino declarou, por meio de decreto oficial, que a casa onde o craque nasceu passa a ser um memorial nacional. A residência simples está localizada no bairro pobre de Vila Fiorito, a 20 quilômetros ao sul de Buenos Aires, local onde Maradona passou seus primeiros anos de vida. Atualmente, um mural com a imagem do craque, que teria completado 61 anos no dia 30 de outubro, adorna a fachada da casa. O campeão do mundo pela Argentina em 1986 nunca escondeu suas origens humildes. Ele sempre voltava para a Vila Fiorito, onde sua carreira no futebol começou, em um campo de terra batida. Este é o lugar onde comecei a sonhar, disse ele certa vez em entrevista ao jornal Olé. Maradona morreu de insuficiência cardíaca em 25 de novembro de 2020 em sua residência, na província de Tigre, Argentina. 2 semanas antes, ele havia recebido alta do hospital, após ser submetido a uma cirurgia no cérebro. Ainda sobre Maradona, a imagem do craque do futebol foi imortalizada em murais da capital Buenos Aires. Homenagens de artistas anônimos ao lendário capitão da seleção da Argentina têm se multiplicado pela cidade. Diego Armando Maradona está vivo em Buenos Aires. Murais com o rosto do ídolo podem ser encontrados em vários pontos da capital argentina. No bairro de La Boca, perto do estádio La Bombonera, onde Maradona jogou pelo Boca Juniors, uma imagem avisa que Diego mora lá. Cada cara que vos ves é Maradona, por exemplo. Todo rosto que você vê é Maradona, por exemplo, fazendo algo pelo país. Maradona gritando por um bairro pobre. Tem muitos Maradonas dentro de Maradona e acho que é daí que as pessoas têm a ideia de mostrá-lo em uma parede para que possa ser imortalizado. Imortalizado, não? Sem autores ou assinaturas à vista, os murais testemunham o carinho das pessoas pelo astro. Se transformou em ídolo que partiu. Ele se tornou um ídolo que partiu. Não podemos fazer uma estátua dele, por isso fazem murais, que vão sendo multiplicados o tempo todo. Replicar, triplicar, de aqui a mais. Em La Boca, o maior mural, com 20 metros de altura, pertence ao artista Alfredo Segatore, que começou a pintá-lo no mesmo dia em que Maradona morreu e foi inaugurado menos de 2 semanas depois. Além de provocar milhões de mortes e afetar as economias e sistemas de saúde, a pandemia de Covid-19 tem consequências socioeconômicas devastadoras. Em seu relatório, a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho alerta que as consequências da pandemia impactaram de forma desproporcional os setores mais vulneráveis. Isso gerou desemprego e reduziu a renda, além de criar insegurança alimentar e problemas de saúde, de acordo com os dados compilados de 192 países. O presidente da Cruz Vermelha, Francisco Roca, afirmou que a pesquisa confirmou suspeitas preocupantes. Os impactos secundários da pandemia na estrutura da sociedade serão sentidos nos próximos anos e, inclusive, décadas. O documento revela a situação triste de pessoas que já eram vulneráveis e que agora foram levados a uma situação limite. O informe revela ainda como os confinamentos provocaram um isolamento social maior, com muitas mulheres expostas à violência doméstica. Uma raça de cabras barbadas, que quase foi extinta, está fazendo sucesso na prevenção de incêndios nas florestas de Dublin, na Irlanda do Norte. Elas adoram comer a vegetação altamente inflamável e os locais esperam que o pasto dessas cabras possam ajudar a evitar os incêndios florestais. Os conservacionistas também esperam que a introdução das cabras contribua para a sobrevivência da espécie, que é atacada por outros animais.
A pastora Melissa Geuken disse que o projeto visa incutir princípios-chave de conservação do pastoreio para combater a prevenção de incêndios e gestão do habitat, ao mesmo tempo que ajuda a garantir a sobrevivência da raça. E acrescentou que as cabras barbadas foram escolhidas, mas ao mesmo tempo precisam de muito apoio para a conservação e o projeto de pastoreio é a solução ideal. Geuken também cresceu no oeste da Irlanda e passou muitos anos criando seu próprio rebanho de cabras. Disse que seu novo rebanho é muito curioso, embora reservado. Para retornarem ao pastoreio, elas usam caixas de rastreador GPS em volta do pescoço, que pingam se elas se desviarem. Para aliviar o peso das sacolas e facilitar a vida de clientes de um shopping center em Singapura, 2 robôs foram desenvolvidos para fazer o trabalho pesado. Desenvolvidos pela empresa Otsol, os carrinhos de compras da nova geração estão aliviando o peso dos braços dos clientes que moram perto de um shopping em Singapura. Depois de fazerem as compras, os consumidores levam as sacolas para um ponto de coleta no shopping e agendam a entrega. Camelo é um robô de entregas. Na real, é um robô de delivery autônomo. Então, ele transporta suas mercadorias ou suas sacolas se você sentir que está muito pesado para levar para casa. Depois, é só o cliente aguardar no local certo e na hora marcada, escanear o QR Code e pegar suas compras no compartimento do robô. Cerca de 700 famílias de um conjunto habitacional em Punggol podem testar o serviço por 1 ano. Os 2 robôs pesam 80 quilos cada e se movem a uma velocidade máxima de 5 km por hora. Também contam com sensores de obstáculos e outras tecnologias. Com segurança vai acompanhar o trabalho dos camelos durante o período de testes. O investimento em robôs na Singapura não é novidade. O país também já usou robôs para transmitir mensagens com distanciamento seguro em parques e para fazer a limpeza de shoppings e aeroportos. Cientistas dos Estados Unidos criaram um chiclete que promete reduzir o coronavírus. A goma de mascar contém uma proteína para reter o vírus da Covid e a carga viral na boca do infectado. Os pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, criaram o chiclete experimental, que pode limitar a quantidade de coronavírus na saliva e ajudar a conter a transmissão quando as pessoas infectadas estão falando, respirando ou tossindo. A goma de mascar contém cópias da proteína conhecida por reter as partículas de coronavírus. Ela é encontrada na superfície das células que o vírus usa como porta de entrada para invadi-las e infectá-las. Em vez de invadir as células, o vírus se ligaria às proteínas do chiclete. Segundo os pesquisadores, em experimentos em tubo de ensaio com amostras de saliva de indivíduos infectados, as partículas de vírus se ligaram aos receptores no chiclete. Como resultado, a carga viral nas amostras caiu em mais de 95%. No estudo publicado na revista científica Molecular Therapy, os cientistas afirmam que a goma de mascar especial prende o vírus. A estratégia geral é acessível para proteger os pacientes da gravidade da doença por meio da reinfecção, quando os vírus se replicam na boca e invadem novamente as células e minimizar a transmissão para outras pessoas. O uso da goma de mascar para reduzir a carga viral na saliva ajudaria a aumentar o benefício das vacinas e seria particularmente útil em países onde os imunizantes ainda não estão disponíveis, já que os custos são baixos. E a seguir, você sabia que o macarrão foi um dos alimentos mais consumidos durante o isolamento social aqui no Brasil? A versão instantânea foi a campeã de faturamento. É daqui a pouquinho. Estamos de volta e olha só que boa notícia, 20 milhões de pessoas pararam de fumar nos últimos 2 anos. Apesar da queda, a Organização Mundial de Saúde alertou que os esforços para combater o vício devem continuar. De acordo com a OMS, a redução deve seguir até 2025, quando o mundo vai ter cerca de 1,270 bilhões de fumantes, ou seja, aproximadamente 20% da população com mais de 15 anos. Em 2000, a proporção era de quase 1/3. Segundo estatísticas da organização, o tabaco mata mais de 8 milhões de fumantes a cada ano e 1,2 milhão pessoas morrem devido ao tabagismo passivo.
A OMS lembra ainda que o número de mortos continuará aumentando, apesar da redução no consumo, já que o tabaco mata lentamente. A entidade comemora o fato de 60 países estarem no caminho para atingir a meta de redução voluntária do consumo de 30% entre 2010 e 2025. Segundo o relatório, com apenas $1,68 de investimento per capita em medidas de acompanhamento para o abandono do tabagismo, 152 milhões de fumantes poderiam parar de fumar até 2030. Os números divulgados não incluem cigarros eletrônicos. Depois de 3 anos fechado, o Parque Estadual Vassununga, que fica em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo, foi reaberto ao público. Além de ser abrigo para centenas de plantas e animais, neste parque está a árvore mais antiga do Brasil, com mais de 600 anos. De acordo com estudiosos da Universidade de São Paulo, a árvore, conhecida como patriarca, é a mais antiga do país e surgiu antes da chegada dos portugueses. Ela é considerado o maior jequitibá rosa do estado de São Paulo, segundo a Fundação Florestal. Ao contrário de muitas árvores gigantes, a patriarca é um pedaço da história mais acessível. A maior dificuldade que os visitantes podem enfrentar é conseguir tirar uma foto que seja capaz de capturar essa árvore inteira. Ela tem 42 metros de altura, semelhante a um prédio de 14 andares, com raízes que a sustentam que alcançam 18 metros de profundidade. É tão larga que pode ser abraçada por 13 pessoas. O macarrão foi um dos alimentos mais consumidos durante o isolamento social aqui no Brasil. Segundo o setor de massas alimentícias, a versão instantânea foi responsável por um faturamento de cerca de 3 bilhões de reais. Para quem acha que o macarrão é sempre o vilão da dieta, vale a pena conferir na reportagem da Maria Clara Leite. De imaginar aquela macarronada, a trilha sonora que vem à mente é esta, a famosa tarantela tão presente nas cantinas italianas. Muita gente pensa que foi na Itália que o macarrão nasceu, mas a teoria é outra. A massa teria chegado ao país no século XIII, levada da China pelo viajante italiano Marco Polo. Há milênios, os chineses costumam comer o macarrão, especialmente desse tipo aqui, o lamen. Por isso, se o assunto é massa, nada melhor do que vir a um restaurante chinês para conferir de perto como a mágica acontece. A preparação da massa é um show à parte. Puxa, estica, puxa de novo e logo os fios estão assim, prontinhos para cozinhar. Um minuto, já pronto o macarrão. 1 minutinho tá pronto o macarrão? Isso. Quanto tempo de cozimento? É mesmo também, 1 minuto um pouco. Todos os dias, o chefe prepara cerca de 50 porções como esta, mas isso é de segunda a sexta. Aproximadamente uns 180, 200 lames por dia no final de semana. Para o chefe Yang, que se exercita bastante preparando toda essa massa, o prato é bem light. Mas e para os clientes, hein? Por ser feito na hora, não usar conservantes, ele acaba se tornando mais saudável, tá? Mas, na realidade, a questão do engordar depende mais da quantidade que eu consumo. Qualquer macarrão, se eu extrapolar a quantidade, ele pode engordar. Então, é importante você saber quanto você pode comer. A nutricionista diz ainda que os acompanhamentos também podem fazer toda a diferença na balança. Quanto mais leve for meu acompanhamento, menos calórico vai ser meu macarrão. No lamen do Yang vai repolho, cenoura e frutos do mar. Um prato saudável e nutritivo, porque, segundo a Elizabeth, consumir massa significa consumir energia. E isso influencia, inclusive, no humor. Se quer ter um bom humor, você pode colocar o macarrão nas quantidades, ainda mais quando é misturado com legumes, com verduras, enfim, que isso o oriental faz muito bem. Mas foi mesmo na Itália que surgiram os mais de 500 tipos de macarrão. E é nessa variedade toda que pode morar o perigo. Mas aí você usa as quantidades
assim, desfiadinho, pouco, né? Diminui a quantidade. Por falar em quantidades, elas aumentaram muito durante a pandemia. O macarrão foi um dos alimentos mais consumidos aqui no Brasil durante o isolamento social. Para Elizabeth, um grande problema nutricional, já que, segundo ela, esse é um alimento rico em gordura e conservantes. Então, eu recomendo os nossos, que nós temos a preços, assim, até que relativamente positivo, né, que vem até muitas vezes na cesta básica, o nosso macarrão tradicional. E se você puder ainda fazer em casa, que hoje eu falo que as redes sociais permitem você entrar, pegar receita e tirar um pouquinho de tempo, faça em casa que vai ser melhor ainda. E a receita é muito simples. Água, sal, farinha de trigo, é isso? Isso mesmo. O problema é toda a técnica do estique-puxa para chegar a esse resultado. Ah, e tem ainda um ingrediente surpresa. Desculpa, esse não, esse é só segredo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até mais.